Lena, pode fazer a prece. Bom dia, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Mais um domingo, um dia tão especial na vida de todos nós, na vida das famílias, né? Onde a gente se reúne, né, em casa, se bem que nesse momento é diferente do mundo, onde a gente tem estado sempre juntos, mas o domingo sempre é um dia especial, né? E temos a oportunidade de nos reunir para essa reunião da fraternidade, nos trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de casa, para o estudo da doutrina para dentro de casa. Então vamos fazer a nossa prece, nos preparando para que esses ensinamentos entrem na nossa mente, no nosso coração, nos trazendo o alimento que todos nós precisamos, nos ajudando no entendimento melhor de tudo isso que acontece em nossas vidas, né? Acontece na nossa vida espiritual, nos ajudando no enfrentamento de todas as situações. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, elevar a Deus o nosso pedido de que nos mantenha equilibrados durante esse tempo que estamos aqui juntos, abrindo o nosso entendimento para todas as lições, agradecendo por essa oportunidade de estarmos tendo contato com essa doutrina que tanto nos esclarece e nos ajudando a compreendê-la. Que seja uma manhã de muita luz, de muito aprendizado, de muito bom compartilhamento de boas energias, de boas palavras, de bom entendimento para todos nós. Que ilumine a Cecília, que ela consiga, né, estar o tempo todo ligada ao seu mentor espiritual, né, nos ajudando, que ele a ajude a passar tudo que ela estudou, tudo que ela compilou nessa semana aí para essa palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a todos, é muito bom estarmos aqui juntos, né? Compartilhando, além de algumas reflexões, né? Alguns apontamentos que fizemos também, essa energia, né? Que tanto preenche nosso coração, que tanto preenche o nosso dia, né? Essa energia boa que nos faz sempre caminhar juntos, né? Quando eu li esse livro, eu gostei, é claro, né? As obras de Manuel Filomeno de Miranda são excelentes, né? São muito boas. E eu li esse livro e é muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês alguns apontamentos que me chamaram a atenção. O livro inteiro é muito rico, né? Vou passar, né? Nós vamos aqui ver alguns itens só desse livro. Não vamos ver tudo, né, desse livro. Vou dar um gostinho aí para vocês pegarem esse livro. Tem para baixar na internet também, mas nós teremos para vender no nosso centro também. É só depois vocês verem com a Andressa aí, quem se interessar por ele, né? Ele faz parte dessa trilogia que vocês estão vendo aí, né? Transição Planetária, que foi editado em 2008, O Amanhecer da Nova Era, de 2012, e esse Perturbações Espirituais, de 2015. Não precisa necessariamente, não tem uma ordem, sabe? A gente pode ler um, outro e outro, que vamos entender perfeitamente, né? E o Perturbações Espirituais, ele nos chama atenção também, porque
ele nos traz o comportamento social, né, o comportamento de cada pessoa nesse período, né, tão importante que é a transição planetária. E ele vem trazer também a importância das sociedades, tanto aqui, né, está se referindo a sociedades espíritas, mas também a qualquer outra sociedade, tanto que no livro ele fala fora do centro espírita, né, as coisas. Lembrando a todos nós, né, que nós estamos compartilhando esses estudos dentro de uma casa espírita, porque é aqui que começa a nossa mudança, né? Então, mais do que pertinente será nós vermos o nosso comportamento dentro desta casa espírita, porque é assim que nós vamos nos comportar fora da casa espírita, né? Afinal de contas, né, somos um ser. Conforme agimos num local, temos que ter o bom senso de também agir dessa maneira fora do centro. Ou seja, não é para ser bonzinho e ter bons pensamentos só dentro da casa espírita, né? Nós temos que fazer isso no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares onde circulamos, né? E é isso que esse livro vem mostrar para a gente. Então, ele se dedica à renovação da sociedade, né? E os grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Então, ele vem trazer, né, tudo o que acontece com vamos dizer assim, essas atuações, né, desses espíritos ainda endurecidos em cada um de nós, né, e os espíritos que estão trabalhando para nosso progresso, né? Então, este livro é um breve relato em torno deste intercâmbio, né, das duas esferas da vida, especialmente cuidando destas perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem, isso é muito interessante, né? Que se permitem os espíritos infelizes na sua luta contra o Mestre Jesus e a sua doutrina. Então, nós vamos ver tudo referente a isso. Agora, uma coisa que nós temos que sempre ter em mente, né? Nessas reflexões todas que teremos, que Jesus está na condução de tudo, né? Através do nosso livre-arbítrio, ele permite, né, acontecem por escolhas desses espíritos mesmo, esta luta, vamos dizer, né? Então, todas as tentativas de dificultar o ministério de amor e de misericórdia, elas têm um destinamento ao chão, vamos dizer, elas não acontecem. Por quê? Deus quer o nosso progresso, Ele quer a nossa felicidade, né? Então, vamos lá. Os fundamentos, né, que esta obra nos traz para refletirmos. Então, graças às leis de afinidade, há uma poderosa atração entre as semelhanças vibratórias, especialmente no que se diz respeito ao campo intelectual e moral. Ou seja, gente, tudo que nos acontece, né, começa nos nossos pensamentos. Então, é aquele, o vigiai e orai, ele é vamos dizer assim, um lembrete que temos que fazer a nós mesmos a todo instante, né? É muito importante. Então, esses espíritos mais endurecidos, eles só nos alcançarão
né? Só interferirão em nosso dia, em nossos pensamentos, se permitirmos, se tivermos agindo com as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas afinidades. E elas são extremamente sutis. Extremamente sutis. Então, olha, conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Então, né, esse lembrete é importantíssimo. Ó, as aspirações íntimas, né? Por isso que é importante o conhece-te a ti mesmo. Às vezes, esse sentimento, né, essas aspirações, estão muito enfronhadas em nós, que a gente ainda não deixa meio que isso reconhecer, mas ela está lá, né? Então, por isso é que tudo que nos acontece, nós temos que refletir como é que eu estou, o que eu estou sentindo, isso é importantíssimo, tá? Que mais? Quais são essas causas, né, dessas perturbações espirituais, então? É a suprema ignorância dos espíritos infelizes na sua luta contra o Mestre Jesus. Nós vamos ver mais para frente quem são esses, né? Então, eles são adversários da verdade, espíritos muito endurecidos, que ainda transitam aqui no nosso planeta. É claro que nas esferas espirituais, né? E eles estão reencarnando. O que acontece? Eles já começaram essas reencarnações, nós vamos ver mais para frente por quê. Sentimento de ameaça nutrido pelas forças do mal ante o crescimento dos adeptos do Consolador. Isso, volto a repetir para vocês, tanto dentro quanto fora da casa espírita, tá? O que causa muito também essas perturbações, a incoerência doutrinária. Mesmo aqui, né, dentro da casa espírita, prega-se a tolerância, a necessidade do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, mas não se pratica. Então, essa que é a essência da evangelização do ser, né? Conhecer os nossos sentimentos, saber nos perdoar, né? Sermos gentis conosco e com o próximo, é claro, isso é tanto conosco quanto com o nosso próximo, né? Esse trato. Então, nós aprendemos isso dentro da casa espírita ou dentro das outras religiões, mas não praticamos. Então, nós temos que ser coerentes, né, com aquilo que estamos nos propondo a fazer. É claro que tudo isso depende daquilo que nós falamos anteriormente, né? Daquilo que a gente quer, né? Daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Se queremos a mudança, então ela não deve ser superficial, né? Ela deve ser gradativa, mas profunda. Comportamentos armados e sensíveis a qualquer palavra de admoestação, interpretada conforme situações doentias, de modo a abrir ferida nos sentimentos debilitados. Gente, traduzindo aí o que diz nesse slide, é o famoso melindre, né? Nós nos melindramos e não entendemos a atitude do nosso próximo. Então, isso abre muitas portas para essas perturbações, para esse processo obsessivo que está aqui, né, no nosso planeta tão evidente hoje em dia. A transformação dos núcleos espíritas, que devem ser dedicados ao estudo, à oração,
ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancharia comuns. E isso é Manuel Filomeno de Miranda falando, hein, gente? Tá? Então, temos que estar atentos a tudo que acontece dentro da nossa casa espírita. Relacionamentos de ocasião que terminam em rupturas abruptas, com mágoas e afastamento das atividades. Olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. O que significa isso? Que nós temos que prestar atenção aos nossos relacionamentos dentro da casa espírita, né? Tanto aqui ele se refere, inclusive, aos relacionamentos que, porventura, né, sejam entre casais, né? E mesmo os nossos de amizade, não é porque aconteceu alguma coisa com outro tarefeiro ou com outro frequentador que nós vamos nos afastar da doutrina, né? Nós temos que aprender a separar as coisas, continuar com esse nosso compromisso firmado, como ele diz aqui, antes do berço, né? Porque não somos tarefeiros, nada é por acaso, né? Não somos tarefeiros por acaso. Temos um compromisso firmado, né? Então, temos que levar isso em consideração e pensarmos nisso antes de nos afastarmos das nossas responsabilidades. Vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas, gerados do alucinado e equivocado prazer. Ou seja, não temos que adaptar, né, o que nos ensina a codificação. Isso é o que se trata muitas vezes com o nome de pureza doutrinária, né? Então, não devemos adaptar o que nós aprendemos, né? Porque ali tem uma razão de ser. Não é à toa. Esses hábitos, esses conselhos, né, que a espiritualidade nos dá, é para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, né? Então, sabe, a gente às vezes dá aquele jeitinho, né, como estamos habituados a fazer. Então, vamos pensar melhor a esse respeito. E quem são, né, esses adversários do Cristo aí, que estamos tanto falando deles, né? Dessa interferência. Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer que esses são os antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em regiões de inomináveis sofrimentos. Desempenharam papel relevante durante o nazismo, especialmente no que se refere ao Holocausto judaico. Ou seja, eles estão nos dizendo que, com este planejamento, né, de Jesus para o nosso planeta de progresso, para passarmos a um mundo de regeneração, ele deu, até então, né, sabemos pelo nosso livre-arbítrio, que esses espíritos tiveram inúmeras oportunidades de se reabilitarem, né? De mudarem, porque eles vivem em sofrimento também. Eles estão tão encrudecidos aí nesses sentimentos de ódio, de vingança, que eles não veem mais nada. Sabe quando nós vemos aqui no nosso planeta várias vezes
vamos dizer assim, divergências que duram anos entre famílias mesmo, que nem sabe como que começou, né? E ainda gera tantas inimizades, esses espíritos, né, estão nessa com esse mesmo pensamento. Eles se veem tão certos de que eles estão, sabe, orgulho, né? Orgulho. Eles se fecham naquele sentimento de que eles têm razão e que eles devem permanecer nesse pensamento. Então, não dão vazão ao perdão, né? A olhar os fatos como eles realmente são. Então, vamos seguindo que nós vamos entender melhor. O que eles são? Fanáticos pelas tradições da igreja decadente da época em que viveram, sabiam que eram criminosos pelos atos praticados, mas se acreditavam merecedores do reino dos céus, conforme se fizeram chefes dos domínios da terra. Então, sabe, aquelas cruzadas, né, que, que matavam, exploravam outros povos para impor a sua religião, né? Então, eles acham que eles estão certos, mas acabam praticando atos que não tem nenhuma lógica, né? Que é totalmente diferente daquilo que Jesus nos traz. Então, ao enfrentarem a própria consciência nesses conflitos, né, eles bloquearam o pensamento da razão, porque ninguém consegue, né? A, o enfrentamento seria, assim, muito doloroso para eles, e esses espíritos estão fugindo desse enfrentamento, porque se eles tiverem essa reflexão e essa conscientização, eles vão ver que eles precisam mudar, e eles não querem mudar, né? Então, eles bloqueiam esse pensamento e a razão, asfixiaram o raciocínio e construíram torpes personas a que se submetem, sonhadores e cruéis, porque sabem que não poderão continuar sine die, acho que é assim que fala, eu não sei pronunciar isso aí, né? Que quer dizer assim, sem uma data futura. Eles não querem mudar, eles não veem essa condição para eles, né, de mudar. Na situação em que se comprazem, em função das leis soberanas da vida, de que ninguém pode fugir, né? Então, viveram na Terra e se aprimoraram nas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas, né, nos locais onde eles se esconderam, e rebeldes contra Jesus, né, o carpinteiro galileu. Tornaram-se-lhe inimigos insensíveis e apaixonados. Então, como eles não querem esse confronto e não querem ver a razão de tudo isso, né, do seu comportamento destrutivo, eles se rebelam porque eles não querem admitir esse confronto. Então, eles se veem como tenho razão nisso, não, o que ele ensina não é certo, e continuam nesse sofrimento, né? Afirmam que o momento de agora é o de desfrutar e de usufruir, até a última gota, a satisfação dos sentidos. Lutam com ferocidade contra o amor e a solidariedade, os formosos comportamentos saudáveis e promotores da felicidade terrestre sempre relativa, né? Porque é de acordo com o que nós vivemos, pensamos, é a nossa felicidade, né? E quais são os motivos que levaram esses irmãos equivocados a se tornarem adversários do Cristo? O desenvolvimento do pensamento de Jesus sobre as luzes, né, as luzes do Consolador.
as decepções de que foram vítimas após as respectivas desencarnações. Então, esses espíritos, né, que foram vítimas aí dessas guerras santas, desses períodos aí da Inquisição, né? Você imagine se nós tendo que enfrentar isso tudo, né? Um holocausto. São situações muito dolorosas, e esses espíritos se rebelaram, porque falaram, né? Eles não conseguiram ver ainda nada além disso, desse sofrimento que eles passaram. E ao se verem, né, fora do corpo físico, e aquele sofrimento, ver que a vida continua, isso trouxe a eles muita revolta. Então, eles vivem, né, nesse mundo que eles criaram, onde eles acham que tem alguma compensação. E quais são esses habitats, né, desses espíritos? Onde eles ficam? Em locais ainda no orbe do nosso planeta, né, nessas cavernas, onde eles, pela lei de sintonia, né, eles se agrupam. Então, eles acolheram nesse local, né? Chegam nesse local fanáticos e criminosos em desalinho mental, portadores de elevado nível intelectual, mas pobres do sentimento de amor. Reúnem-se em bandos e cidades onde se acreditam livres da interferência divina. E quais são as estratégias que eles usam para interferir hoje? Ó? Lembrando, né, que Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo tudo isso porque essas perturbações, elas estão aqui no nosso planeta hoje, né? Hoje elas estão aqui. Então, por isso é que vivemos nesse conflito, mas lembremos que tudo isso é devido ao quê? A essa transição planetária. Como todos nós, esses espíritos endurecidos, né, também estão destinados à lei do progresso, como todos nós, esta é a chance deles de se redimirem, né? Então, tudo isso está acontecendo, essa efervescência está acontecendo hoje no nosso plano, para que nós possamos progredir, tá? Então, o que eles usam como estratégia hoje para, nessa ilusão, né, de que eles têm, que eles vão estancar essa lei do progresso, né? Que eles vão estancar essa mudança que todos nós, que eles estão vendo no nosso planeta, né? Que o homem está se dedicando mais ao perdão, às leis divinas, o homem está progredindo nesse sentido, e eles querem impedir isso. Então, atacam com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos, após reorganizações bem urdidas. Então, eles planejam, né? Eles têm várias ideias de como eles podem interferir no nosso planeta, né? Para impedir o nosso progresso, para impedir a melhora do planeta. Porque eles estão sofrendo, eles não aceitam isso, né? Eles acham que eles ainda estão que eles estão corretos naqueles pensamentos que hoje nós vemos totalmente doentes, né? Que são de impedir as verdades divinas, né? Eles querem mandar, eles querem ter a personalidade deles sobrepostas dos outros, né? Daí o que mais que Manuel Filomeno de Miranda nos diz? Eles utilizam-se
da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo. Então, o que que acontece? É aquele conhecimento raso, né, que a gente fala. Porque dentro da casa espírita, como a gente fala muito, né, nos cursos da casa, nós damos as informações, né, e refletimos ali junto. Como nós vamos aproveitar isso, como nós vamos pôr isso na nossa vida, é o trabalho de cada um, é individual, né? Então, esse amadurecimento é o que nós vamos refletir na sociedade. Tudo que aprendemos ali dentro, que vemos, né, trocamos ideias, reunidos ali com essa boa intenção de nos melhorar, de melhorar o comportamento, ele não pode ficar só retido na nossa casa espírita, né? Ou no nosso lar. Ele tem que refletir na sociedade, porque tudo é como essa pandemia, gente, né? Nós temos que nos conscientizar da nossa importância como individualidade na vida dos demais que nos cercam, né? E nós vamos estender isso, olha, hoje nós vemos que o nosso comportamento reflete no mundo, né? O que acontece em cada país hoje, nós vamos ver isso refletido no mundo. É o que a pandemia está nos ensinando, não é? Então, nós temos que cada vez mais aprimorar, nos esforçar no nosso melhoramento, porque isso é o caminho que Jesus nos ensina para a nossa felicidade e a nossa evolução. Então, tem a Sueli de Caldas Schubert, né? Ela é uma estudiosa, uma palestrante espírita. Eu gosto bastante dos livros dela e das palestras dela, né? Ela menciona, porque ela tem bastante experiência nos trabalhos de desobsessão das casas espíritas, né? Ela tem livros editados a respeito disso, e ela nos traz o seguinte depoimento, né? Que eles usam hoje essa técnica dos 3D, que é o desânimo, a decepção e a desilusão. Isso chegou até ela através de uma mensagem dos espíritos que ela estava trabalhando, né, nos trabalhos mediúnicos, de um desses espíritos que vivem, né, e se comprazem em estancar, né, os planos de melhora da humanidade, né? Então, desses espíritos que ainda estão ligados às trevas. E ela diz que essas técnicas, né, estão cada vez mais sutis. Então, ele começa a desanimar o tarefeiro, né, ou a pessoa, e aquela pessoa fica, não vou hoje, não vou assistir, para que isso? Não vou mesmo, né? Daí começa a se decepcionar, aquela outra pessoa que está lá na casa espírita faz uma coisa, mas age de outra, né? Fala uma coisa e age de outra maneira. E vai se decepcionando, e vai se desiludindo e se desliga de tudo, né? Então, volto a falar para vocês, né? Que nós possamos refletir nisso. O comportamento dos frequentadores, dos trabalhadores da casa espírita são humanos ainda. Estamos passíveis de cometer enganos, cometer equívocos. Então, isso não deve ser parâmetro, né, para ninguém, e sim o que diz a doutrina, né? Nós somos falíveis, a doutrina não. Então, sempre tenhamos isso em mente, né? Temos que trabalhar e conhecer a doutrina. Por isso que não é viável
criar-se um centro espírita através de um médium. Por exemplo, tem um médium que trabalha com, vamos dizer assim, cirurgias espirituais, daí cria um centro em redor disso. Não, é a doutrina que tem que ser o centro, tá? Então, o que eles fazem também, a outra técnica que Joana de Ângeles, né, nos traz nesse livro aqui, Rumos Libertadores. Ela nos diz que eles atiram, né, no nosso círculo pessoas problemas, né? Então, objetivando o quê? Situações embaraçosas e perturbadoras. Então, tenhamos em vista que pessoas difíceis, né, que nos trazem sempre embaraços, o que elas são? Nossos professores, né? Então, temos que ali praticar, né, tudo que aquilo que aprendemos, né? Então, vamos refletir a esse respeito também. O que eles fazem também? Utilizam a intriga, a infâmia, né, para denegrir os companheiros, lançando uns com os outros. Então, eles começam a ter planos, né, ali dentro da onde convivemos, né, tanto da casa espírita como de outros locais, eles começam a urdir, né, aquilo, planejar uma intriga aqui, uma ali, para começar a haver desavença e desunir o grupo. E o grupo desunido não tem aquele pensamento, não tem aquela vibração harmoniosa, e isso traz prejuízo, né, para o andamento de tudo. Então, seguem e se utilizam da tribuna espírita para exaltação do personalismo, da necessidade do aplauso. Isso também ainda vem a dizer sobre os nossos melindres, né? Então, eles atacam através do quê? Daquelas nossas fraquezas, né? Dos nossos calcanhar de Aquiles. Então, eles vão ali no nosso sentimento, aquilo que temos mais dificuldade, é ali que eles começam a atacar. Agem contra as pessoas mediante as suas contribuições vibratórias, né? Então, tudo aquilo que nós temos de mais íntimo, assim, de dificuldades, é ali que eles se agarram, né? Eles se utilizam para fazer as suas manobras. Eles nos conhecem, ó, sabem, né, da nossa vulnerabilidade, daquilo que temos mais dificuldade. Então, isso no cenário atual, o que ele nos traz, né? O que ele nos dá certeza? Do início dessa, né, hoje já não é mais o início, né, porque esse livro foi editado há algum tempo atrás, mas de que estamos nesse caminho dessa transição, né, planetária, e que nós temos que dar sempre guarida, né, ter a nossa mente com aquela máxima, né, que o Cristo nos ensinou, vigiai e orai, né? Então, ele nos diz, né, Manuel Filomeno de Miranda, que hoje estão reencarnados todos esses espíritos que descrevemos até agora, né? Eles estão aqui para impedir esse avanço. Mas também, né, como está no planejamento divino esse caminhar, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para socorrer e amar os calcetas e alucinados, né? Então, tanto nós que ainda estamos caminhando meio, né, claudicantes aí na nossa fé, né? E esses alucinados, todos nós seremos socorridos e beneficiados por esses benfeitores da comunidade de franciscana, porque responsável por esse período
está Francisco de Assis. Né? Manuel Filomeno de Miranda nos diz que o cantor de Deus, né, que é o Francisco de Assis, ele mesmo está reencarnando, né? Não sei se já reencarnou, se vai, né? Manuel Filomeno de Miranda é que diz isso. Então, nesta equipe, lá ele descreve vários espíritos elevadíssimos, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, todos eles estão numa equipe, né? Trabalhando em prol da humanidade, né? Principalmente ele fala aqui do nosso país, né? Da nossa dessa fase aqui, onde eles estão atuando. Alguns, inclusive, né? O que está acontecendo muito, que é um alerta do Filomeno de Miranda, que temos que escolher as obras que lemos, porque eles estão inserindo, né, através de médiums ou de escritores que também estão meio descuidados, no meio das verdades, uma mentira, né, que é levada como pertencendo a toda essa, vamos dizer assim, a esse compêndio, né, de ensinamentos da codificação. Então, tem uns que até se atrevem a dizer que Kardec está ultrapassado, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e sempre estarmos baseados e estudando a codificação. Ele volta a insistir nesse ponto, né? Vamos traduzir assim, a pureza doutrinária, tá? Mas é prestarmos atenção a tudo que lemos, a tudo que vemos, né? Hoje o meio de aprendermos está riquíssimo, né? Temos a internet aí, mas vamos tomar cuidado com os sites que visitamos, né? Com o que aprendemos. Vamos sempre usar a razão e Kardec, tá? Então, esse período de turbulência ocorre com todos aqueles que se manifestam em crise para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo prudência, reflexão antes das ações, né? E o sexo também, tudo isso que vivemos hoje em dia, hoje está tudo muito sensualizado, né? Desde propagandas que vemos na televisão, quanto atitudes. Então, temos que ver, temos que termos posições mais firmes a respeito disso, né? Então, temos que ver bem o que é que vamos fazer com tudo isso, né? E o nosso futuro. O que vai acontecer, né? A que estamos destinados. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à divulgação e vivência do Evangelho, isso em qualquer âmbito, tá? Não só dentro do Espiritismo, serão exilados automaticamente por meio da sintonia mental e moral para planetas inferiores, ou seja, para planetas que não estão indo para a regeneração. Lembrando que todos somos filhos de Deus. E Jesus diz que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Eles também terão outras oportunidades de seguirem em frente, de se entenderem, de conhecer que o amor é o caminho em outros planetas, né, que estejam mais alinhados com o seu pensamento. Porque imaginem, seres e espíritos tão endurecidos, eles também vão sofrer em um planeta de regeneração. Eles não vão ter uma vivência proveitosa, né? Então, eles têm que ir aonde eles se sintonizam. Então, é a própria sintonia mental e moral que vai fazer essa distinção.
tá? Não é castigo, não é nada disso, são oportunidades que o livre-arbítrio do espírito, né, são consequências desse livre-arbítrio, das suas atitudes. Então, para onde se transferirão? Em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação, indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à Terra, ou seja, melhorarem e alcançarem novamente a Terra, mas já num estágio de regeneração. Somos peças importantes nesse imenso campo de ação, porque a transformação moral de cada influência, a mudança do grupo social para melhor, influencia, perdão. Então, cada um de nós influenciamos todos, é aquilo que dissemos, né? A pandemia está aí para nos dar esse exemplo. Quando o ser humano compreender, isso é muito importante, gente, que viver é fenômeno biológico. Viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas, na consciência. Avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Então, nós temos que fazer o nosso esforço para viver conforme as leis de Deus, né? Que assim é o nosso caminho, com nosso caminho com menos sofrimento, com mais é um caminho mais assertivo, tá? E tenhamos a certeza nessas reflexões finais que nada impedirá o avanço do progresso. Jesus está no comando desse empreendimento. E uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processos de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança. Como, né, estão reencarnando esses espíritos com última oportunidade, estão também encarnando, né, esses espíritos para ajudar no nosso progresso. Então, não estamos desamparados, tenhamos fé no futuro. Isso que acontece hoje, né, o que vemos acontecendo hoje no nosso planeta está nos planos divinos. Então, tenhamos fé. A nossa postura emocional, é interessante a gente falar isso, mas ela também nos dá imunidade, tá? Tanto para doenças espirituais como para doenças físicas. Sabemos que tudo se inicia no nosso espírito. Então, é isso que Manuel Filomeno de Miranda vem nos dizer, que não adianta ser só uma coisa que a gente conhece, ela tem que ser uma coisa que vem de dentro, né? Nós temos que vivenciar o Evangelho. Então, nos projetos divinos não existe o improviso, nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado, tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Quando nós estudamos as leis, às vezes a gente pode falar, mas como, né, está tudo isso nas leis divinas? O que acontece? Quando estudarmos as leis divinas, né, que temos no segundo ano do nosso estudo, que temos a lei de destruição, nós vamos entender perfeitamente isso que está acontecendo conosco. Gente, agora eu preciso encerrar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, esse livro está, como eu falei no começo, vou repetir agora, porque bastante gente entrou agora, né?
Estas reflexões são apenas dos primeiros capítulos, tá? Só para dar um gostinho para vocês lerem esse livro, que é extremamente importante na nossa atualidade, né? Para a nossa reforma. Então, mais para frente, ele fala de vivências que ele teve, que esta equipe, né, vem socorrer uma casa espírita, né, de um presidente. Eu vou só contar mais ou menos para vocês ficarem com gostinho, tá? É um presidente de uma casa espírita que engravida uma assistida, né? Uma pessoa fora do casamento. Como que ele resolve essa situação? Tem outro caso de duas irmãs que trabalham na casa espírita que também entram em conflito. Uma é atendente fraterna, a outra trabalha na área social. Como é que elas resolvem isso? Casos também fora da casa espírita, de um reformatório, né, infantil, um orfanato, que tem um caso de pedofilia nesse orfanato. Como é que eles resolvem esse caso? Então, esse livro é riquíssimo, né, em todas esses itens que eu estou falando para vocês. Gente, ó, tem que encerrar agora, porque vai começar a evangelização, tá bom? Muito obrigada pela atenção, e espero ter despertado em vocês, né, a curiosidade desse livro, e para a gente refletir mais, né, no nosso papel hoje, como estamos vivendo, né, para passarmos essa pandemia, não vamos desanimar, né, porque nós estamos muito bem assistidos, basta nós termos a nossa postura mental, vamos vigiar e orar, né, não vamos desanimar, não vamos ter a nossa fé claudicante, tudo vai se resolver. Gente, é o nosso futuro, ele está aí. Vamos ficar bem, felizes e otimistas, que isso vai passar. E vamos fazer a nossa parte, né? Nos cuidarmos do nosso próximo, vamos passar também não só a máscara, né? Mas vamos passar energia, né? Boa para todos, tá bom? Que tenhamos um bom fim de semana, uma boa semana, né? E que Jesus esteja aqui no nosso comando, tá certo, gente? Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a Vera vai fazer a nossa vibração. Bom dia a todos. Vamos então fechar os nossos olhos, sentar comodamente nas nossas cadeiras e vamos assim nos unindo às forças positivas e amorosas que vêm do universo socorrer o nosso planeta Terra, sentindo essas energias envolvendo a fauna, a flora, as águas, o ar, e renovando-os, chegando também até os governantes para que propicie o bem, tomando as melhores decisões em prol da humanidade. Que os hospitais sejam acolhidos e que cada leito seja amparado. Assim também os trabalhadores da área da saúde e todos os seus familiares também sejam acolhidos por essas energias. Que os lares abram suas portas para que o Evangelho do Mestre penetre com seus corações para torná-los felizes. Assim também as crianças sejam protegidas e amadas por seus pais, sempre as encaminhando para o bem. Que os jovens se animem para o estudo e também se vinculem à religiosidade. Os orfanatos, casa de repousos, moradores de ruas e presídios
receba um abraço carregado de afeto. Que essa energia toque especialmente o caderno virtual, onde se encontra o nome de todos os assistidos em assistência espiritual. E assim, coloquem o medicamento na água de cada assistido para que durante a semana possam estar em contato com o bem, ajudando-os a enfrentar suas dificuldades. Vibremos pela assistência social de nossa casa e todos os envolvidos, trabalhadores, colaboradores e assistidos numa energia de amor. Pelos desempregados que tenham força e esperança de dias melhores. Vibremos essa luz em favor de todos que trabalham para que as vacinas cheguem a todo o planeta. Vibremos pelos nossos lares, Jesus entrando pela porta principal e renovando nossas esperanças. E nesse momento, vibremos por nós mesmos, para que possamos enfrentar todos os nossos problemas, com todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E vamos assim, acolhidos que estamos pelo plano maior, em todos os nossos lares, esses irmãos cheguem até nós para nos trazer o passe, essa energia que nos restabelece, que nos equilibra. Então vamos sentindo esse bem sendo transmitido a cada um de nós, de todos os nossos familiares, de todos que necessitam desse amparo. Muita luz. Que assim seja. Bom dia a todos. Um grande abraço. Helena, você não vai fazer a prece? Desculpa, eu achei que a prece era junto com o relaxamento, me desculpa. Vamos então fazer a prece do final, né, da nossa reunião. Agradecendo a Deus. Já? Almoço. Agradecendo a toda a equipe espiritual que esteve junto de nós, que orientou a Cecília durante toda a semana para nos trazer esses ensinamentos, essas palavras que vieram nos iluminar o coração, nos despertar para esse novo entendimento, essa certeza de que estamos participando de um momento especial no planeta. E agradecer por todas essas energias que recebemos nesse dia. Que elas possam permanecer em nosso lar, em nossas famílias, e que possam chegar a todos aqueles que o nosso pensamento alcançar nesta semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Cecília, parabéns aí pela exposição, viu? Muito 10, né? E lembrando a todos aí também que agora nós temos a evangelização retornando hoje, né? Agora às 10h30, seguida dessa reunião. E amanhã, né? Amanhã, como já está sendo já alguns meses, né? Nós temos a reunião de terapia às 7h30, com passe, inclusive, né? Exposição do Evangelho e passe, com todos os convidados. Até mais. Boa semana para todos. Pessoal, só mais um aviso, por favor. Só uma licencinha. Fiquem atentos durante a semana, pode ser que tenha uma pequena variação no horário da palestra, tá, do domingo, uns 15 minutinhos, ou da evangelização, tá, que a gente está acomodando tudo isso. Pode ser que não mude nada, mas pode ser que mude um pouquinho, lá vai estar direitinho como que vai ser, ok?
ok? Obrigado aí, bom domingo a todos. Bom domingo. Um abraço a todos.